De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o termo tríade da mulher atleta foi criado especialmente para maratonistas e ginastas. A condição, caracterizada sobretudo por uma irregularidade no ciclo menstrual, pode afetar também mulheres que não são necessariamente atletas. Para falar sobre esse assunto e explicar a relação entre esse distúrbio com as dietas restritivas, eu recebo aqui na nossa casa o nutricionista esportivo Rodrigo Baracho. Seja muito bem-vindo, Rô! Tudo bem? Tudo bem? Tudo boa tarde. Ótimo, boa tarde. Pode ficar aqui mesmo, que acho que a gente tem bastante coisa para mostrar para as pessoas. Falei pro Rodrigo hoje, diretor, que ele está elegantérrimo, não está? Obrigado. Sempre elegante ele está, não é? Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Rô, quando eu comecei a ler sobre o assunto, a gente até já teve uma pauta aqui no programa, certo, que a gente falou um pouco sobre isso, que é a menorreia. Sim. E a menina exatamente era meio que essa situação. Então eu quero que você explique para as pessoas o que é, né? Parece uma coisa difícil, assim, tríade da mulher. O que é isso? É um nome meio complexo, né? Mas na verdade, se eu te disser que não é uma tríade, só uma tríade, você acredita? Não. Não é só uma tríade. Mas assim, só para entender, no fim dos anos 80, começaram a ter muitos casos de atletas, mulheres atletas, com 3 fatores envolvidos. Um desses primeiros fatores é exatamente os distúrbios alimentares. E essa mulher atleta, ela também apresentava uma pausa na menstruação, que é caracterizado depois de 3 meses de pausa, de fluxo, é classificado como uma menorreia. E automaticamente elas também estavam apresentando osteoporose. Então eles começaram a entender que isso era uma síndrome, e aí classificaram como uma tríade da mulher atleta, né? Mas assim, hoje, né, com os estudos, com todas as informações, a gente consegue visualizar que não é só uma tríade, e também não afeta só mulheres, e também não afeta só atletas. Por quê? Dentro dos distúrbios alimentares, né, tem um extremo que é os transtornos alimentares, tanto a questão da bulimia, a anorexia, né, que isso é uma causa a ser investigada, é um trabalho multidisciplinar que precisa, mas esse é o extremo, não precisa disso para os outros 2 fatores, né, no caso a menorreia e a osteoporose, para acontecer. Tendo só basicamente um déficit energético, uma baixa disponibilidade de energia, né, na questão dos alimentos, né, a mulher ou o indivíduo deixar de se alimentar, que isso já caracteriza um ponto favorável, principalmente para a mulher ter uma pausa na menstruação, que as pessoas às vezes entendem, acham que é normal e não é normal. Não é normal. Tanto é que tem a questão da menopausa para a mulher, que é exatamente isso, né? Ela tem essa pausa, né? Essa parada, né? Esse fim do ciclo menstrual. Automaticamente ela corre mais risco de desenvolver a osteoporose, porque com o fim da menstruação, ela também diminui muito ou até cessa a produção de estrogênio. E o estrogênio, que é um hormônio assim, basicamente mais feminino, ele está totalmente ligado com a produção, no caso, a participação da formação dos ossos. Então, quando você tem essa diminuição do estrogênio, automaticamente o teu osso também fica mais enfraquecido. E aí você pode apresentar a osteopenia, que é exatamente o osso já mais fraco, e desenvolver a osteoporose, que é exatamente o osso totalmente fraco, com risco para fraturas, e, enfim, né, todo o estresse que ela já passa, corre esse risco também. E a gente fala, quando fala isso, fala de mulheres atletas, né? A gente até citou as ginastas, porque geralmente quem faz balé, quem faz a ginástica artística, você tem que ter um corpo muito magro, muito fino, né? E essa obsessão, de repente, pode causar isso, né? Sim, os esportes que têm um caráter estético, né? Como as ginastas, né? Como as mulheres que precisam não só do desempenho, mas precisam da amostra do físico, elas sofrem muito mais com isso, né? Então, assim, tem muitos casos relacionados até com os transtornos alimentares, porque a anorexia é exatamente isso, né? É uma visão distorcida do próprio corpo, né? Então, ela simplesmente ela deixa de se alimentar, né? Então, hoje, a gente sabe que não pode, simplesmente ter o emagrecimento, fazer essa inanição, né, da alimentação. No programa até anterior que eu participei, eu falei que o emagrecimento não tem nada a ver com deixar de comer. E nesse caso, ele faz total sentido, né? Porque se a gente for olhar a tríade,
né, como é classificado, que já não tem mais essa classificação, mas né, que representa esses 3 fatores, hoje a gente já classifica em inglês como RED-S, que é exatamente a deficiência energética relativa ao esporte. E que dentro disso já tem a tríade e tem os outros fatores. Então entra fator imunológico, entra o fator na parte emocional, psíquica, entra o fator na parte cardiovascular, entra o fator na parte hematológica, então na produção de sangue. Então é muito mais abrangente do que só a tríade. Então, hoje ainda, a tríade ela não é muito bem difundida, né? Poucas pessoas conhecem, falam, ainda mais, só quem mais está na área do esporte, que isso já é muito mais relacionado, principalmente a mulher. Mas a gente já não pode mais dizer que só é a mulher, porque qualquer indivíduo está sujeito a ter um déficit energético muito alto, né? Muito restrito. Uma coisa que fica muito particular da mulher é mesmo a questão do ciclo menstrual, né? Mas o homem também pode ter esse problema porque a gente também produz o estrogênio, né? Então, em menores quantidades, mas a gente também produz. E ele também está relacionado diretamente à parte cardiovascular do homem e à parte da montagem, né? Da matriz óssea, né? Boa. Então, o risco é para todos. A gente tem aqui umas ilustrações que você fez pra gente sobre os distúrbios alimentares. Vamos ver aqui nessa tríade. Aí você fala de alguns pontos, né? Explica pra gente, Rô. Exatamente. Aqui, basicamente, essa deficiência energética é o RED-S que eu falei, né? Que hoje ele está relacionado exatamente com tudo, né? Ali tem até um triângulo vermelho, porque ali mostra exatamente a tríade da mulher, né? Que é exatamente a deficiência energética, a disfunção menstrual e, no caso, a deficiência na densidade óssea, né? Que é desenvolvendo uma osteopenia até a osteoporose. Mas, como eu disse, isso é só uma parte, né? A deficiência energética, ela pode afetar tanto o lado psicológico, o lado de crescimento, então pega muito adolescente, adolescente que às vezes ela já tem ela não é atleta, mas ela é metabolicamente muito ativa, ela já começa a ter, no começo da menarca, a pausa na menstruação, e isso afeta totalmente o desenvolvimento dela, né? A mulher ela já é mais avançada que o homem no desenvolvimento. Enquanto a menina com 12, 11 anos já está se desenvolvendo, o menino ainda está brincando, né? Então isso acaba acontecendo. Mas numa situação dessa, que ela já se submete, principalmente ginasta, né? Que já começa muito cedo, ela já começa a apresentar isso e às vezes isso é escondido, porque tem totalmente a ver, né? Se uma situação dessa é esclarecida, essa pessoa é afastada e aí ela prejudica toda a carreira dela de atleta. Mas ela sabe que ela está se prejudicando como pessoa, né? Na vida, né? A vida, exatamente. E você acha, Rô, que, por exemplo, quando a gente fala que não precisa ser atleta, né? Mas pessoas ativas, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muito as nossas telas, onde a gente vê muita perfeição nas telas. Exato. Que não é a realidade, mas a gente vê. Exato, os filtros, né? Exato, e a gente quer chegar ali. Exato. Se a gente vê uma adolescente, por exemplo, que eu vejo muito, né? Às vezes você fala assim, quantos anos tem? 14. Nossa, parece uma mulher, né? Assim, porque ela já está muito desenvolvida, com um corpo muito perfeito. Se a gente fica nessa incessante busca de emagrecer, de não sei o quê, isso pode acontecer também. Com certeza, né? Hoje, por incrível que pareça, parece que o desenvolvimento ele está muito mais precoce, né? E é por tudo, pelas informações, pela forma de se alimentar, enfim, todos os estímulos, né? A gente é muito baseado em estímulos, né? Então, os estímulos de hoje são diferentes de há 50 anos atrás, são diferentes de quando realmente foi classificada a tríade no final dos anos 80, né? Então, hoje está muito diferente. Mas, como essa questão da deficiência energética, ela não serve só para a questão de atletas, né? Ela serve exatamente para todas as pessoas, porque hoje a cobrança, né, a mídia, né, hoje ela está muito batendo nisso, né? Então tem até situações de que a pessoa entra nesse transtorno alimentar, né? Que acho que tem uma tela. Vamos passar que a aqui gente, nos transtornos alimentares. Que a gente mostra, que é exatamente... Né? A gente tem outros transtornos, inclusive a gente acha, né, ou pelo menos as pessoas acham que isso está envolvido só com mulher, né? Mas também não. envolve homem. E homem envolve um outro, que aqui tem a anorexia, para o homem envolve o vigorexia, que ele tem a ver com a imagem dele distorcida no sentido de ganho de massa muscular. É aquele homem que já está num aspecto muito legal, né, com muita massa muscular, mas ele se olha no espelho e acha totalmente muito magro.
E aí ele tem uma busca incessante nisso, e aí ele acaba entrando num overtraining, que é um excesso de treino, acaba gerando um processo inflamatório a mais do que o corpo dele consegue controlar, e aí ele desanda por diversos problemas crônicos, doenças crônicas, enfim. Então, é um problema também, é um transtorno alimentar que não é muito falado, mas que acontece muito, né? Na mulher, e inclusive está muito voltado para essa questão, a anorexia é exatamente como eu disse, é uma distorção da imagem. Ela não se alimenta, ela para, realmente, ela tem uma inanição. Já na bulimia, não. Na bulimia, ela tem uma compulsão. Ela quer se alimentar, mas ela sabe que ela não pode, ou pelo menos ela não deveria se alimentar absurdamente. E outro ponto é que compulsão, às vezes a pessoa fala, tô sofrendo de compulsão. Para se classificar como compulsão, a pessoa teria que estar ingerindo uma média de 14 mil calorias ao dia. É muita coisa. É muita coisa. Isso daria uma alimentação de um adulto por uma semana. Então, e isso acontece. Então, quando a pessoa chega a se alimentar em 2 episódios no dia de 14 mil calorias, já é classificado como compulsão alimentar. E a bulimia, ela está muito relacionada a isso, é próximo de uma compulsão alimentar, só que ela tem os episódios compensatórios, né? A purgação, né? Que é o ato, né? de pôr para fora, ou também o ato de se matar nos treinos, né? De fazer muito mais do que deveria. E aí é classificado como uma bulimia. Então esses transtornos, eles são o extremo dos distúrbios alimentares, né? Da tríade, né? E tem a relação, mas, como eu disse, para ser tríade, né, ou para ter essa questão, não precisa chegar aos extremos, mas acontece. Acontece. E isso provavelmente na década de 80 foi com atletas que, por exemplo, pararam a carreira. Isso também pode acontecer, né? Exatamente, eu treinava muito, sei lá, 2, 3 vezes, né? 2 vezes no dia, às vezes de manhã e à noite, porque o atleta treina o dia todo, né? Exatamente. E aí para de uma vez. Aí pode acontecer isso também. Pode acontecer, e acontecia das mulheres, né, estarem com uma osteoporose, né, um enfraquecimento, e terem as fraturas e não conseguirem mais voltar ao rendimento que elas tinham antes. E isso acontece, né? Então a osteoporose, às vezes, ela não é uma doença, né? É uma degeneração que não é muito botado fé nela. Mas acontece, você vai ter um enfraquecimento e, assim, uma queda, um algo a mais que você faça, você vai ter uma fratura, e para consertar é muito difícil. Para você voltar ao que você era, e atleta depende muito do rendimento, né? Aí, às vezes, é encerrar a carreira mesmo, não tem outra saída. E quando você fala de osteoporose, tem até aqui, vamos até clicar nela, me veio uma dúvida que as pessoas, por exemplo, falam assim, eu estou treinando demais, e a pessoa treina muito e fala assim, cuidado com esse treino porque pode lesionar. Essas lesões que a gente tem em treinos podem gerar osteoporose? Pode, se essa pessoa estiver treinando, né, tendo um gasto energético muito maior do que a ingesta, né? E isso é onde que eu falo. Então, como que a gente vai saber isso? Através da composição do físico dessa pessoa e através das avaliações que são feitas em consultório com profissionais, né? No caso eu como nutricionista, que a gente vai saber exatamente a necessidade energética daquela pessoa. Porque cada modalidade esportiva tem um gasto, tem uma forma da gente entender o gasto. Então, exemplo, a gente chama de MET, né? Que é a parte metabólica energética de cada atividade. Então, um exemplo, uma atividade de bike, né, de 1 hora vai gerar um gasto. Então, quando a gente colhe o histórico dessa pessoa, né, faz a anamnese dessa pessoa, a gente consegue entender exatamente quanto que ela gasta. E fora o que o corpo dela gasta para manter ela viva. E aí é uma conta, é uma matemática. A gente vai calcular isso e vai distribuir isso ao longo do dia para ela poder ter exatamente a conta exata. Nem passar e nem faltar, porque o objetivo dela é performance, né? É buscar rendimento. Então a gente não está falando de emagrecimento, a gente está falando de melhora da performance, então não pode faltar. Um exemplo, o Michael Phelps, na época dele de competição, ele chegava a consumir por dia 12 mil calorias, em 3 refeições de 4 mil calorias. Só que ele treinava 12 horas por dia. Eram 2 períodos de 6 horas de treino e tinha mais 6 horas de sono. Então, nesse período, ele tinha necessidade de fazer. Por quê? O treino dele estava por volta, ele nadava, chegava a nadar em alto rendimento 11 mil metros por dia. São 11 quilômetros, né? Então, assim, era absurdo. Tanto é que ele não ganhava peso e ele não podia, porque na natação você não pode subir muito peso. Mas com relação à ingesta dele, era muito alta. Para uma pessoa é totalmente inviável fazer isso. Mas hoje a gente entende o porquê, né? Ele chegou aonde chegou exatamente porque tinham pessoas profissionais que davam todo o respaldo para ele.
Diferente das pessoas hoje que querem buscar por conta própria, e aí não acontece. Porque daí tá faltando, né? Exatamente. Falta alimento para você conseguir fazer suas tarefas. Hoje as pessoas têm medo de comer, essa é a verdade. Mas tem mesmo. Elas têm medo de comer e quando comem coisas erradas, né? Comem alimentos que vão dar um prazer muito imediato, né? E aí às vezes acaba gerando exatamente uma compulsão por causa disso, né? Às vezes tem um dia muito estressante e aí compensa isso na alimentação, né? E às vezes não, totalmente são alimentos mais calóricos, né? Açucarados, com mais gordura. Então isso vai aumentando essa chance de virar um transtorno também, né? Com relação à osteoporose é exatamente isso. Aqui a gente tem uma classificação, né, dizendo exatamente o quê? Ali tem na primeira coluna ali, né, é um osso normal, né? É um osso normal que não está sofrendo nada. Na coluna do meio já é uma osteopenia. O osso ele já começa a ficar mais poroso. E já na osteoporose é exatamente um osso totalmente poroso. E aí é onde que acontece essa chance da fratura muito maior, né? Então isso é evolutivo. Né? Não é só a questão da deficiência energética. Tem outros fatores envolvidos, então o tabagismo ajuda muito a acontecer isso, o etilismo, né? Outros hábitos, né, que não são muito saudáveis também contribuem para isso. Né? Porque o nosso osso ele tem uma regeneração todo dia. Né? Tem o osteoclastos e os osteoblastos, que são as duas células que controlam essa questão. Então, tudo isso vai influenciar numa produção de osso. Então, todo dia o teu corpo regenera essa parte óssea. Só que chega uma hora que essas células elas começam a ter uma diferença. Então, começa a degenerar mais do que construir. E aí é onde começa a entrar nesse fator. Então, acho que é legal a gente falar isso para as pessoas, primeiro, para as pessoas que fazem exercício e querem fazer, e para as pessoas que fazem, né, o dia a dia, que é um dia a dia ativo, que faz muita coisa, as donas de casa que fazem muitas tarefas, que elas também precisam se alimentar bem e cuidar disso, né? A mensagem que eu quero sempre estar deixando é que alimentar-se faz parte da vida, né? Faz parte do dia a dia, nós necessitamos disso, né? Nosso corpo é uma máquina totalmente perfeita e que ela deixa de ser perfeita a partir do momento que você deixa de ofertar o que precisa. Então, alimente-se bem, né? Tente buscar informações corretas. Se não entender as informações, procure um profissional, porque fazer de qualquer jeito, você só vai conseguir dor de cabeça, problemas e um prejuízo na saúde. Isso é o que vale. Com certeza. Se alimentem bem, minha gente. A gente dá tanta dica boa aqui, né, Rô? Seja sempre bem-vindo à nossa casa, Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado sempre. Eu sou muito bem recebido sempre aqui, então agradeço a todos, a toda a equipe. Vocês estão de parabéns sempre. Obrigada. A gente fica feliz. A gente gosta, né, quando todo mundo fala que gosta da gente. Aproveita, segue o Rodrigo na internet, @onutri Rodrigo Baracho, minha gente. Aproveita, segue ele lá e o telefone é o 12 98225 3402. Pronto, viu, minha gente? Se alimente, cuide de você, cuida da sua saúde, viu? Cuida de você.